Boa noite. Queremos continuar nesse mês de janeiro, fazendo esse movimento para que a gente possa juntos, nesse ano de 2020, viver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Esse ano já vimos vários princípios importantes sobre como nós podemos viver um ano onde você vai experimentar o melhor de Deus, onde você vai ser grato. Semana passada a pastora Odair falou sobre a apatia, como romper isso, como Gideão rompeu isso. E hoje eu quero convidar você a continuar nesse mesmo espírito, para que a gente entre em movimento nesse ano de 2020 e alcance em Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Pode projetar ali, por favor. Quero começar contando uma história. Esse homem aí na tela, o nome dele é Ted Williams. Esse homem, ele nasceu nos Estados Unidos, e quando ele era criança, ele ganhou da mãe dele um radinho de pilha, Philips, que ele ficava lá ouvindo os radialistas, e aquilo ali mexia muito com ele. Esse homem, ele, quando era criança, ele se encantava por aquele mundo dos locutores. Então ele foi passando a adolescência dele, gravando naquelas fitas cassete ali, o próprio programinha dele, onde ele imitava os locutores, ele sonhava com aquilo. E quando chegou a idade dele para o exército, ele entrou no exército já com a mentalidade, olha, eu vou entrar aqui na área de comunicação da guarnição e vou me envolver com isso, vou usar esse talento que eu tenho, porque eu sei que de alguma forma Deus me capacitou para isso. Então ele faz todo o curso, mas só que ele não se atenta que havia alguns pré-requisitos de habilidade de datilografia, habilidade de estudo, pois ele tinha largado o seu ensino médio, que era necessário para entrar na vaga que ele queria. E quando ele chega diante da situação onde ele não é aceito, ele simplesmente se revolta com tudo aquilo, ele começa a beber, e por beber ele começa a viver uma vida desregrada que não fecha com os princípios ali da corporação, ele é expulso do exército. Então ele se entrega para a bebida, ele se entrega para as drogas, ele consegue uma oportunidade numa rádio da sua cidade, tenta por um tempo, mas como ele não vê aquilo deslanchar, ele se afunda mais ainda nas bebidas, sempre dizendo, olha, as pessoas não valorizam o dom que eu tenho, as pessoas não me dão as oportunidades corretas, as pessoas não investem na minha vida, as pessoas não me defendem, não me ajudam. Sempre com aquela ideia onde eu sou alguém que está sendo vítima de uma sociedade que não valoriza um dom que eu recebi de Deus. Realmente ele tinha um dom especial. Então ele não consegue manter a sua estabilidade emocional e por entrar na bebida, entrar na droga, ele vira um sem-teto, um morador de rua. Alguém brilhante, que na casa lá dos seus 20 e poucos, 30 anos, de repente se afunda, porque ele achava que o mundo tinha que colaborar ao seu favor, as pessoas tinham que valorizar quem ele era e aquilo que ele tinha. E como não fizeram isso por ele, ele se rende, ele se entrega a uma vida completamente destrutiva. E passa 20 anos da sua vida como morador de rua e sem teto. Ele tinha tido 9 filhos no início da sua vida. Ele larga esses filhos, ele larga a sua família e vai viver uma vida de andarilho por aí. Até um dia que cai a ficha dele, ele pensa assim, não, realmente eu tenho algo diferente, eu preciso de ajuda, eu não vou ficar aqui afundado nas drogas, me destruindo. Então ele pega um dia, escreve um cartaz, olha, me dê uma oportunidade, me ajude a usar a voz, o dom que Deus me deu, e ele vai para a sinaleira e começa a pedir oportunidade para as pessoas. Ele toma uma atitude de querer sair daquela vida. E acontece algo muito interessante. Pode passar o vídeo ali, por favor? Libera o som. Uma voz de timbre forte vem conquistando os americanos. Ela não é de nenhum cantor famoso não, mas ganhou projeção no país inteiro. E o dono desse vozeirão é um sem-teto. Vamos conversar agora com a nova correspondente da Rede Globo em Nova York, Elaine Basto. Elaine, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal. Hoje a gente espera muito você por aqui, tá? Conta essa história pra gente, conta. Sandra, primeiro, super obrigada e boa tarde a todos. Olha, realmente é inacreditável o que aconteceu com esse americano. Já tem até gente querendo fazer filme sobre a vida dele. Ted Williams estava no lugar certo, na hora certa, e agora está dando a volta por cima. Sandra, escuta só essa voz. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. A incrível história do mendigo que voltou a ser locutor de rádio e comoveu os Estados Unidos, você vai conhecer agora. Ele era mais um sem-teto pedindo esmola numa esquina. Até que um repórter que passava pela rodovia se interessou pela plaquinha que dizia Deus me deu o dom da voz. O jornalista pediu para ele falar alguma coisa em troca de $1, quase R$2. E olha só que surpresa. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9.
O vídeo feito em dezembro passado foi parar na internet e virou uma febre. Foram mais de 5 milhões de acessos. Ted Williams foi parar no estúdio de uma rádio local e recebeu milhares de ofertas de emprego com pessoas emocionadas com sua história. Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo, diz ele emocionado. Uma das ligações veio do time de basquete da Liga Profissional dos Estados Unidos. O convite, ser o locutor oficial da equipe nas apresentações dos jogos. I certainly would, sir. O homem que hoje é sensação nos Estados Unidos foi mendigo nos últimos 10 anos. Pai de 9 filhos, perdeu tudo por causa das drogas e do álcool. Ele chegou a trabalhar como radialista onde morou em Nova York. Depois de se tornar um dependente químico, passou a morar nas ruas e se mudou para o estado de Ohio. Morava nesta barraca, perto de uma rodovia onde foi descoberto por acaso. Ted Williams, o homem que simplesmente teve uma segunda chance. God bless my soul, and man, this is just outrageous. Hoje ele é locutor da NBA, mas só que enquanto ele teve essa oportunidade, ele foi lá no programa do Dr. Phil, ele fez um tratamento de reabilitação, mas no meio do caminho ele caiu de novo. Ele caiu, voltou para as drogas e ficou esperando que alguém fosse em busca dele. E ninguém foi. Até que um dia a ficha dele realmente caiu e ele pessoalmente voltou lá nas pessoas que tinham dado a primeira oportunidade para ele, assumiu a sua responsabilidade, disse, não, agora eu realmente quero mudar de vida. E a partir do momento onde ele assumiu toda a sua responsabilidade, ele se posicionou e a partir daquele momento ele decidiu viver a nova vida, ele conseguiu sustentar a sua mudança e até hoje, graças a Deus, ele segue uma vida diferente, transformada. Temos um Deus que é gracioso, um Deus que nos ajuda, mas Ele precisa que você ative o poder da sua responsabilidade pessoal. Você é responsável pela sua vida, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Você é responsável por se posicionar. Não basta apenas sermos pessoas que deixam de ser apáticas, mas precisamos ter autorresponsabilização, ter consciência. A nossa vida é um dom de Deus. Nós recebemos do Senhor esse presente e temos a responsabilidade de fazer esse presente acontecer, a nossa vida acontecer, da gente viver aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas, no nosso caminho, a gente se responsabilizar por isso. Não sermos pessoas que esperam que do nada as coisas aconteçam. Há um princípio na palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que fala assim: não se iludam, lembre-se que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. Um homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos, estará plantando as sementes do mal e logicamente fará uma colheita de ruína e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida verdadeira. E não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse início de ano. Contamos com a ajuda do Teu Espírito para que a gente entenda, Deus, que a vida é um dom do Senhor. Seremos, Deus, cobrados por isso que recebemos do Senhor, esses presentes, Deus, os talentos, os dons, a capacidade de viver, a capacidade da inteligência, a capacidade, Deus, de realizar coisas, tantas maravilhas que o Senhor nos confere graciosamente, Deus, nos ajuda a entender que há uma responsabilidade sobre nós, que o Senhor nos chamou para sermos protagonistas e pessoas que vão fazer a história acontecer nesse mundo com a Tua ajuda, com a Tua graça e com a Tua unção, que toda a apatia, Deus, que toda a inércia, tudo aquilo que nos prende e nos faz, Deus, ficar, Deus, imobilizados, possa sair da nossa vida em nome de Jesus nesse ano. E tudo aquilo, Deus, que já foi sonho, que já foi projeto, já foi plano do Senhor para nós, mas que até hoje não saiu do papel, não se concretizou, não se tornou realidade, que nesse ano, a partir desse momento, Deus, cadeias se rompam e nós consigamos em nome de Jesus assumir o controle daquilo que o Senhor colocou em nossas vidas e realizarmos uma grande obra para o Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então Deus nos chama à responsabilidade, a uma autorresponsabilidade. Você é responsável por sua vida e mais ninguém. Fora as crianças, os adolescentes que têm seus pais que zelam e cuidam por eles, você que já está formado, homem e mulher, ninguém tem a responsabilidade de fazer com que você tenha sucesso, que você tenha saúde, que você seja bem sucedido, que você seja feliz. Deus deu essa capacidade a você, de viver aquilo que Ele te proporciona.
O que acontece quando eu não me autorresponsabilizo pela vida e pelo dom que Deus me deu? O que acontece quando a gente não tem essa noção, esse entendimento? Nós desenvolvemos uma mentalidade de vítima. Nós começamos a achar que somos vítimas da economia, somos vítimas de um sistema político corrupto, nós somos vítimas da desigualdade social, da má distribuição de renda, nós somos vítimas porque pessoas estão lá tirando o nosso dinheiro e nós estamos aqui sofrendo por causa deles, e que a nossa vida está fadada ao fracasso. Igual o povo de Israel no deserto, olha, nós somos vítimas. Moisés nos tirou lá do Egito, onde tinham cebolas, onde tinham coisas deliciosas, e nos trouxe para cá. A gente está aqui sofrendo, comendo essa mesma comida todos os dias, andando em círculos no deserto. Moisés é o culpado, porque ele fez isso. Aquela mentalidade de vítima, de não ver que há uma responsabilidade sobre a sua vida, de não ver que há consequências de escolhas que eu fiz, e que eu preciso entender que cada ato que eu tenho é uma semente que eu planto. Cada palavra que eu falo é uma semente que eu planto. Cada reação que eu tenho é uma semente que eu planto. E tudo isso geram colheitas. E essas colheitas, elas podem ser de natureza abençoadora ou amaldiçoadora. Se eu escolho viver os princípios, conforme o apóstolo Paulo falou em Gálatas, de semear as sementes que o Espírito Santo me dá, eu vou colher a vida verdadeira, a vida que vem dele. Se eu semeio sementes que estão apenas ali com a intenção de agradar os meus desejos humanos e contrários a Deus, eu vou semear ruína e morte, eu vou colher ruína e morte. Mas quando eu não entendo isso, que são as minhas escolhas, são as minhas sementes, que são as minhas atitudes, que resultam na vida que eu tenho hoje, aquilo que eu plantei ontem é a realidade da minha colheita hoje, e a realidade da minha colheita do futuro depende do que eu planto hoje. Eu tenho que ter esse entendimento, a minha responsabilidade hoje, de usar o discernimento que Deus me deu, a sabedoria que Deus me deu, e entender, eu não sou vítima. Eu não preciso viver num mundo achando que as pessoas têm que ter responsabilidade sobre mim. Ah, mas o meu pai e minha mãe não me ensinaram. Ah, mas eu não estudei num bom colégio. Mas eu não tive uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa. Ah, ninguém nunca me ensinou inglês. Eu nunca tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu sou uma vítima da sociedade. Não, você não é. Você recebeu de Deus a capacidade de mudar a sua história, de assumir a direção e com a ajuda dele, romper qualquer limite que a sociedade, que a família, que a economia, que o país imponham sobre a sua vida. Porque você com Deus recebeu essa capacidade de semear para ter uma colheita abençoadora que transforma a sua vida e a sua família. As sementes que Ele coloca na nossa mão hoje são a nossa capacidade de interagir com o nosso futuro. Então as escolhas que você faz hoje definem o futuro que você vai ter. Então não se vitimize. E quando eu não assumo a responsabilidade pela minha vida, não assumo a responsabilidade de ser alguém que vai usar bem o dom da vida, daquilo que eu recebi, eu crio uma imagem e uma perspectiva irrealista da vida. Eu começo a me afundar numa imaginação de, mas se eu tivesse nascido naquela família, daí sim minha vida seria melhor. Se tal coisa não tivesse acontecido, se eu não tivesse sofrido aquela separação, se meus pais não tivessem se separado, ia ser tudo tão perfeito, ia ser tudo tão bom, a minha vida ia ser muito diferente. Eu começo a ver um mundo, olha, se esse mundo não tivesse tanta injustiça, tanto sofrimento, a minha vida ia ser diferente. Eu acho que tem pessoas que vivem no mar de rosas e eu fui escolhido, predestinado para viver esse inferno. A pessoa começa a achar que há dois tipos de vida, que há pessoas que têm oportunidades que Deus deu e outras pessoas que foram determinadas para sofrer. Então ela tem uma visão completamente errada e distorce tudo. E gasta parte da sua vida, em vez de agir, ficar se comparando, ficar imaginando situações irreais, coisas que não são possíveis. E eu vi uma história muito interessante de uma mulher, que ela começou a analisar a sua vida e dizer que ela queria ser uma ursa. Eu quero ser uma ursa. Acho que eu ia ser muito mais feliz se eu fosse uma ursa. Ela dizia assim: quando se é uma ursa, você pode hibernar. Pode não fazer nada além de dormir durante 6 meses. Quem não quer isso, né? Poderia fazer isso. Antes de hibernar, você teria que comer além da conta. Eu consigo fazer isso. Eu posso fazer isso também. Quando você é uma ursa, você dá à luz a seus filhotes, que são do tamanho de uma noz. E enquanto está dormindo, acorda, eles já estão grandinhos, já estão bem maiores, crescidinhos, se virando. Eu podia fazer isso também. Eu definitivamente poderia viver essa vida. Quando você é uma mamãe urso, todos sabem que o seu nome é trabalho, que você esmaga qualquer um que aborreça os seus queridinhos, que se eles saírem da linha, você vai esmagá-los também. Eu poderia fazer isso, eu daria conta de ser uma ursa e seria muito feliz.
Se você for uma ursa, seu parceiro, seu esposo, sabe que você vai acordar rosnando e não vai reclamar? E ele espera que você tenha pelos nas pernas e que um excesso de gordura corporal é normal. Eu seria uma ursa muito feliz. Então ela transferiu as suas frustrações, a sua perspectiva por uma realidade que não existe, para que aquilo que ela vive não seja transformado, não seja mudado. E quantos fogem da realidade? Quantos fogem da realidade sonhando com novelas, com filmes, gastam tanto tempo nas redes sociais, gastam tanto tempo assistindo coisas, aonde tentam de alguma forma transferir a sua vida para aquela fantasia, de alguma forma fugir da sua realidade que é tão triste, que é tão chata, que é tão pequena. Mas por quê? Porque é uma apatia, uma falta de autorresponsabilização, uma falta de assumir com fé o destino que Deus deu para a sua vida. Quando eu não assumo a responsabilidade sobre a minha vida, eu vou me engajar na busca de um bode expiatório. Provérbios 19:3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Então a pessoa que não assume responsabilidade sobre seus atos, suas consequências, seus resultados, ela vive procurando culpados. Uma vez um homem veio procurar ajuda. Pastor, eu tenho 3 problemas difíceis que incomodam e atrapalham a minha vida. Um é minha mãe, um é minha esposa, outro é meu filho. E ele não conseguia enxergar que o problema era ele. Era ele que era tão ruim que não se dava bem com a mãe, não se dava bem com a esposa, não se dava bem com o filho. Então a culpa era sempre dos outros. Era uma transferência de responsabilidade. Eram aquelas pessoas que são pegas no trânsito, cometendo alguma infração, algum acidente, e de alguma forma elas criam aquelas desculpas escabrosas, assim, de repente um carro veio do nada e cruzou a minha frente, eu bati nele. E um poste estava vindo na minha direção e eu não consegui desviar dele. Então tem N desculpas assim que você vê que as pessoas elas dão para dizer, olha, a culpa não é minha. A reação primária da pessoa, sempre que ela é confrontada por algum erro, algum resultado que não é agradável, é dizer, não, mas o fulano fez isso também. Mas o fulano que é o responsável. É transferir a culpa, é de alguma forma falar que, olha, eu não sou o responsável. A pessoa ela tenta se eximir disso, isso vai fazendo com que ela não mude a sua vida. Quais foram as desculpas que você deu em 2019? Para não perder peso, para não buscar mais a Deus, para não sair das dívidas? Qual foi o bode expiatório que você usou? Não, mas esse ano as vendas estavam ruins e por isso que a gente se afundou e... Será? O meu casamento está ruim, a única solução é o divórcio. Porque a outra pessoa, ela não quer conversa, ela não quer mudar. Será que a culpa é só da pessoa? Então, quando a gente não assume a responsabilidade, o nosso esforço, a nossa energia está em buscar pessoas culpadas por aquilo. E a gente não vê a nossa falta de juízo, conforme Salomão falou em Provérbios. Quando a gente não assume o controle e a responsabilidade pela nossa vida, nós desprezamos a opção de controlar a nossa vida. Deus deu para você o livre-arbítrio. É a capacidade de tomar decisões e fazer escolhas por si. Nós não somos robôs. Nós não somos pessoas que estão ali com uma programação dentro de si, que vão fazer aquilo ali inevitavelmente. Você tem na sua vida, nas suas mãos, o dom que Ele te deu, o dom do livre-arbítrio. Você decide se você quer buscar a Deus ou não. Você decide a intensidade da sua busca a Deus. Você decide a intensidade da unção que você vai manifestar na sua vida. Você decide os resultados que você vai ter na sua vida em várias áreas. Você tem a capacidade de escolher entre morrer ou viver. Você tem a capacidade de escolher entre odiar ou amar, fechar e abrir, chorar e sorrir. Você tem opções todos os dias. E quando a gente não se responsabiliza em ter resultados, a gente se torna igual aquele homem da parábola dos talentos, que enterra o seu talento e põe a culpa no Senhor, dizendo, olha, eu sei que o Senhor era alguém terrível, alguém que colhe onde não plantou, e eu fiquei com medo e escondi o talento. Então a culpa não é minha, é o Senhor que impõe medo. E eu não consegui reagir. Enquanto os outros que receberam os talentos 5, 2 talentos, multiplicaram aquilo que eles tinham, fizeram acontecer, apresentaram resultados. E foram agraciados pelo seu Senhor. Então quando a gente não assume a responsabilidade, a gente despreza o dom do livre-arbítrio. O dom de criar aquilo que Deus nos capacita. Deus te deu inteligência, Deus te deu criatividade, Deus te deu inspiração.
Eu espero que chegue o tempo onde os maiores empreendedores desse mundo, onde as pessoas de maior influência não sejam ateus, igual o dono da Tesla, igual vários outros aí, empresários mundiais bilionários que não tem nada a ver com Deus, que financiam sistemas completamente contrários a Deus, mas que chega um tempo onde os servos do Senhor, aqueles que entendem que Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é aquele que criou os céus e a terra, Deus é aquele que colocou o seu Espírito em nós, o Espírito que cria, sejam pessoas que façam a diferença na história, que usem esse talento, que busquem de alguma forma revolucionar aquilo que a gente conhece como história, porque recebem de Deus a inspiração e fazem algo acontecer, controlam as suas vidas com base naquilo que Deus coloca à disposição deles. Quando nós não nos responsabilizamos, nós eliminamos as possibilidades de crescimento. A gente não consegue sair do estágio onde a gente se encontra. A gente não consegue evoluir como marido, a gente não consegue evoluir como pai, não consegue evoluir como profissional, como discípulo, como alguém que foi colocado em uma posição para ser abençoador. Porque a gente acha que nada tem a ver com a gente. O sistema tem que ser a favor. A igreja tem que cooperar. A família tem que cooperar. A empresa tem que ajudar. Eu tenho meus direitos. Que ninguém está zelando pelos meus direitos. Quem é que vai fazer algo por mim? Então, quando eu tenho essa mentalidade, eu não cresço. Eu não analiso. Eu não reflito. Eu não paro e penso: por que a minha vida espiritual está estagnada? O que eu estou deixando em aberto? Quais são as brechas que eu tenho? Não, sempre acho, não tem a ver comigo. Quando Deus quiser, algo acontece. Esse é o problema de eu não assumir a responsabilidade. Mas quando eu assumo, quando eu entendo, Deus me chamou para ser um protagonista da história nesse mundo. E o meu nome, o seu nome, pode estar numa galeria lá no céu, assim como aquela que existe em Hebreus capítulo 11. Olha, e pela fé, Noé fez isso, Moisés fez isso, Gideão fez isso, Sansão fez isso. O nosso nome pode estar lá no céu, arrolado, onde uma história será contada, porque você assumiu uma postura nesse mundo e escreveu uma história com a ajuda de Deus. Não ficou sendo um espectador apenas. O que acontece quando aprendemos a ser responsáveis? E o que é isso? É o entender que eu sou responsável pela minha vida, minhas escolhas, meus sentimentos, meus pensamentos, isso como eu sigo minha vida e quais resultados quero. É quando eu entendo isso. E entendo que outras pessoas ou fatores externos não são os culpados pelas escolhas que eu faço ou que eu fiz. Fui eu. Sou eu. Esse padrão de comportamento que eu tenho não é maldição hereditária, é falta de vergonha na cara. É falta de arrependimento. É falta de submissão a Deus. É eu me responsabilizar por aquilo que eu sou, por aquilo que eu quero ser, por aquilo que eu tenho sido. Daí sim a mudança vem, daí sim a transformação se manifesta. Daí sim a ficha cai. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós teremos de comparecer diante de Cristo para sermos julgados e termos as nossas vidas desnudadas diante dele. Cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito nesse corpo terreno. Aqui não fala de salvação. Aqui é um outro momento, você já está salvo, você já está no céu, no tribunal de Cristo, e ele vai julgar a sua vida pelos resultados que você apresentou nessa terra que glorificavam o nome dele. E daí sim você vai receber a sua porção para fazer parte do seu reino milenial, o seu reino aqui na terra, a sua posição, aquilo que você vai desempenhar na história que ele vai desenrolar nos tempos finais. Mas todos seremos julgados e teremos as nossas vidas abertas diante dele, dizendo: olha, por que você não foi a pessoa que eu te chamei para ser? Eu não queria que você se parecesse com ninguém. Eu queria que você fosse aquilo que eu te chamei para ser. Usasse aquilo que eu te dei, aquilo que estava nas suas mãos. Alcançasse os resultados que estavam ao seu alcance. É com base nisso que eu serei julgado. Eu não vou ser julgado com base no que Billy Graham fez, na base do que John Wesley fez. Não vou ser julgado com base nos dons que eu recebi, nas oportunidades que eu recebi, e como eu potencializei isso. E se conforme na parábola dos talentos eu consigo apresentar diante de Deus uma evolução naquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Pois Deus tem uma expectativa sobre nós, uma expectativa de crescimento, de evolução, de maturidade. Ele quer olhar para a nossa vida: olha, você se converteu com tal idade, e no final da sua vida, a sua realidade tem que ser completamente diferente do seu início. A sua maturidade, a sua estabilidade emocional, o seu discernimento espiritual, os seus frutos de almas que você leva junto com você,
A sua vida financeira tem que estar muito melhor. O seu casamento, a sua família, seus filhos. Aquilo que você colocou a mão, de alguma forma, tem que ter evoluído com a bênção de Deus. Porque você entendeu que aquilo que eu inicio para fazer vai ser transformado, mudado e abençoado em nome de Jesus. Então, quando eu me responsabilizo, eu dou um primeiro passo para a maturidade. Eu entendo, olha, eu vou crescer. Eu vou evoluir. Aquilo que eu aprendi ontem já não serve mais para hoje. Eu preciso aprender algo hoje para me ajudar a chegar onde eu quero amanhã. Ir evoluindo, ir crescendo, ir me desenvolvendo. Me aproximando de pessoas e conexões importantes que vão me ajudar a ser o homem ou a mulher de Deus que Ele tem para a minha vida em 2025. Eu já me aproximo dessas pessoas em 2020 para aprender, para ser instruído, para ser exortado. Eu vou entendendo que isso é responsabilidade minha. Ninguém vai vir bater na minha porta e dizer, Felipe, você quer ajuda? Você quer alguém para te dar alguns conselhos? Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que me mover. Eu tenho que me expor a outras realidades inspiradoras para fazer com que eu veja novas possibilidades. Quando eu me autorresponsabilizo, eu começo a ver as coisas pela ótica certa. Esse mundo romantizado, onde tudo deveria ser perfeito, o sofrimento não deveria existir, as coisas devem ser mais fáceis, o sistema deve ser mais colaborativo com a minha vida, eu começo a entender que isso não existe. Que o mundo sim é difícil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Eu começo a entender, a vida cristã não é uma bonança, é uma guerra, é uma batalha. É cruzar um mar em tempestade, mas estamos com Jesus. Independente daquilo que a gente passe, a gente vai estar seguro, a gente vai estar protegido e vamos chegar no destino que Ele tem para a nossa vida. Vamos ter essa capacidade de chegar aonde Ele quer que a gente chegue, de viver aquilo que Ele quer que a gente viva. A gente vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Quando eu me autorresponsabilizo, eu paro de repetir as falhas. Por quê? Porque eu vou entender que esse padrão que eu apresento na minha vida, que desagrada a Deus, que entristece pessoas, que não traz resultados, ele é culpa minha. Eu sou responsável por esses padrões. Eu sou responsável por essa semeadura, essas sementes que estão gerando coisas ruins. Então eu tenho que analisar o que eu tenho falado que está trazendo essas consequências. Como a minha forma de falar está interferindo no meu ambiente familiar. Eu sou responsável pelo clima da minha casa. Se ele é um clima alegre, se ele é um clima de fé, se ele é um clima de acolhimento, de harmonia, ou se ele é um clima de batalha, de briga, de guerra, de descrença, de desunião. Eu sou responsável. O que eu tenho falado, o que eu tenho semeado, o que eu tenho feito, quando eu me autorresponsabilizo, eu vou analisar, eu vou me avaliar, e vou dizer, olha, esse tom de voz aqui nunca mais eu tenho que repetir. Porque na hora que eu falo dessa forma, parece que o diabo entra aqui dentro de casa e tudo vira um inferno. Mas quem abriu a porta fui eu, por meio da forma como eu falei. Eu tenho que entender algumas coisas, que eu tenho que avaliar, mudar. Mesmo que eu não consiga ter sucesso 100%, mas eu sei que a responsabilidade é minha, eu vou tentar. Eu vou cair, mas eu vou levantar, eu vou cair, mas eu vou levantar. Ontem a gente estava com jovens no Parque de Coqueiros, eu nunca tinha andado de skate, peguei ali umas 3 vezes, na 4ª vez já deu para andar um pouquinho. Então a gente cai e levanta, mas tu anda 5 metros, já é uma evolução. Né? Então a ideia é essa, eu me analisar, isso aqui não funcionou, eu vou tentar dessa forma. E quando você tenta de formas diferentes, você tem resultados diferentes. Não dá para ficar tentando a mesma coisa esperando que a sua vida mude, não vai mudar. Deus quer nos ajudar com que a gente rompa padrões na nossa vida que nos limitam. Deus quer nos ajudar a chegar onde Ele quer que a gente chegue. Como é que você vai ser alguém que vence o pecado que te assedia e te amarra há tanto tempo? Fazendo coisas diferentes que você não fez. Conversando com pessoas diferentes que você ainda não conversou. Orando de um jeito mais intenso que você não orou. Se apropriando das promessas de Deus de um jeito que você ainda não se apropriou. E a gente vai entendendo que a responsabilidade é nossa. Cada vez que eu dou um passo em direção a Deus, Ele dá um passo em direção a mim. É recíproco. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É uma relação recíproca. Eu me aproximo, Deus se aproxima. Eu faço, Deus coopera. Deus opera em nós o querer e o realizar. Deus libera, olha, eu quero que você faça isso. E eu coopero com aquilo, Ele me ajuda a realizar. É uma via de mão dupla. E eu começo a perder o medo
dos resultados que eu tenho que apresentar. Eu começo a perder o medo de ser avaliado. Porque muitas pessoas temem qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de confrontação, qualquer tipo de feedback. Porque elas não entenderam durante o processo que elas tinham a responsabilidade de apresentar algum resultado. Então, quando elas vão ser cobradas, quando elas vão ser julgadas, elas têm medo, elas se acham injustiçadas, elas acham que aquilo ali não é certo. E elas têm pavor de qualquer tipo de avaliação em relação àquilo que elas fizeram, fazem, falaram. Mas quando você é responsável por aquilo que você faz, você assina embaixo. Porque você fez de forma consciente, você fez o seu melhor. Na Marinha Americana, existem os montadores. Então os montadores, eles são homens que eles ficam lá dobrando paraquedas. Então a função desses montadores é dobrar paraquedas. Mas uma vez no mês, eles são obrigados a pular e dar um salto de paraquedas. E é pego um dos paraquedas que eles dobraram aleatoriamente, entregue para eles e fala assim, pula. Então eles têm que obrigatoriamente dobrar o paraquedas da melhor forma possível para o seu companheiro, porque no teste ele pode pegar um paraquedas dele que ele não fez direito e morrer com aquilo. Então ele não vai ter medo de ir lá e passar pelo teste, pois ele se autorresponsabilizou de dar o seu melhor ali, em dobrar o paraquedas, tanto para o seu colega quanto para ele. E no dia do teste ele fazia aquilo. No exército romano, quando eles construíam lá os quartéis, o arquiteto, o engenheiro da época que desenhou tudo, calculou tudo, ele era obrigado a ficar embaixo dos arcos dos muros, na hora que o andaime ia ser removido. Então, na hora que o andaime fosse removido, se não tivesse sido bem feito aquilo, desmoronava tudo e matava o arquiteto, matava o engenheiro. Então ele tinha que dar o seu melhor, ele tinha que conferir tudo que foi feito e garantir que um bom serviço foi entregue, para que depois ele não sofresse as consequências. Então ele se responsabilizava por aquilo. Quando a pessoa se responsabiliza, quando ela entende que ela tem que sim apresentar algo que é excelente, que honra a Deus, ela não vai ter medo de ser avaliada. Quando você se responsabiliza pela sua vida e por aquilo que você vai viver nessa terra, no tribunal de Cristo, você vai chegar alegre. Senhor, eu me entreguei da melhor forma, eu me entreguei de um jeito intenso, eu fiz aquilo que o Senhor esperava, eu me doei para ganhar vidas, para abençoar pessoas, para viver o amor do Senhor. Estou aqui para apresentar todas as minhas obras diante de Ti. Ele não vai ter medo dos resultados. Mas a pessoa que passou por esse mundo aqui, de forma desleixada, de forma relaxada, que sentimento que te dá? Saber que você vai se apresentar diante de Deus e toda a sua vida vai ser desnudada diante dele. E tudo aquilo que você fez de bom e de ruim será julgado. Assuma a responsabilidade hoje, de que o seu ano de 2020 seja um ano excelente, um ano abençoado, onde você vai sim viver a melhor versão de si mesmo até hoje, em nome de Jesus. E por fim, Deus está no controle do vento, do mar, das correntes e marés, mas é você quem está no comando do barco da sua vida. Cabe a você ajustar as velas e direcionar o barco na rota escolhida. É função sua decidir se vai seguir a rota que os ventos do Espírito estão soprando ou ir contra ela. É sua escolha, a equipe de louvor pode vir à frente. Decidir se você vai ir rumo ao alvo que é Cristo e viver tudo aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida, ou vai se lançar numa vida apática, inerte, que vive em função de pagar boleto e viver para as próximas férias. Coloque-se de pé nesse instante. Feche seus olhos. Depois vamos cantar a música Meu Alvo. Mas eu quero convidar você a uma análise, uma reflexão. Você tem se colocado numa posição de vítima? Você tem se colocado numa posição onde acha que as pessoas têm alguma dívida com você, as pessoas precisam fazer algo por você? Ou você já entendeu que a vida que você recebeu é um dom de Deus, você tem essa responsabilidade de fazer acontecer, de usar o dom que você recebeu, de potencializar a sua vida profissional, estudando, ralando, trabalhando, fazendo hora extra, dando seu exemplo? Você já entendeu que há em você essa capacidade de escrever uma história com a ajuda de Deus, que faz a diferença na vida de pessoas, que põe um sorriso na boca de Deus? Há uma expectativa de Deus sobre a sua vida.
Essa expectativa é o seu crescimento, a sua evolução, a sua maturidade. É ver pessoas vindo a Jesus e entrando no céu por meio de você. É ver pessoas crescendo em Cristo por meio do seu testemunho e das suas palavras. É ver as suas finanças crescendo, evoluindo e abençoando o reino de Deus e os necessitados. É ver a sua família de alguma forma se aproximando e se unindo mais e manifestando mais o amor de Cristo. E nesse instante eu quero convidar você a cantar essa música e decidir que o seu alvo é Cristo. Que você vai avançar, que você vai crescer, que nada vai te deter, que você está assumindo a responsabilidade sobre a sua vida, de ter uma vida devocional com Deus, de se alimentar a cada dia por si, não esperar o próximo culto, mas a cada dia você se levanta e faz o seu culto a Deus, você cresce em Deus, e você não vai esperar pelos outros, você vai se unir àquilo que Deus já está fazendo ao seu redor e no seu coração, em nome de Jesus. Vamos cantar. E os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz nessa estrada. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Você vai avançar, você vai crescer. Deus vai te ajudar, e aquilo que você colocar a mão para fazer vai ser bem sucedido, pois vai honrar o nome dEle, vai glorificar o nome dEle. Você vai assumir a responsabilidade de viver o melhor de Deus para a sua vida em nome de Jesus nesse ano. E nesse instante, coloque a mão no seu coração. Deus, eu abençoo cada homem e cada mulher aqui essa noite, que assumem o seu papel como homens e mulheres de Deus. Assume a sua responsabilidade, Deus, de viver a sua fé, de agradar o Senhor por meio da sua fé, colocar essa fé em ação, colocar a sua salvação em ação. Deus, operar, Deus, no meio do teu Espírito e agir nesse mundo, vivendo, realizando e fazendo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, que essa semana você realize, que essa semana você dê um passo, que essa semana você possa assumir a sua responsabilidade e ver os resultados acontecendo, ver a colheita se manifestando, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, um início de ano abençoado em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, vamos cantar de novo.
eu vou crescer.